A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é Lucas Silva e desde já eu quero te pedir, se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe com um amigo e seja edificado. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como descobrir o meu propósito. É uma dúvida muito comum no meio cristão, é uma dúvida que muitas pessoas que estão dentro de ministérios há anos, se você chegar nessas pessoas, elas não vão saber te responder. É aquele tipo de pessoa que acha que é uma peça de quebra-cabeça, porém sem encaixe em lugar nenhum nessa terra. São pessoas que atiram para um lado e para o outro, mas não conseguem descobrir qual o objetivo, qual o sentido da vida. Aí existem muitas pessoas que tomam até mesmo medidas drásticas, acabam com a sua própria vida, infelizmente, por não se sentir útil para a vida de alguém. Mas através desse vídeo eu quero te fazer entender que você é útil, que você não é uma peça de quebra-cabeça sem encaixe para esse mundo, mas que Deus tem um potencial poderoso que Ele colocou dentro. Observarmos a palavra de Deus, vamos ver exemplos de homens que descobriram que não eram uma peça sem encaixe nessa terra, descobriram o sentido da vida, descobriram o propósito de Deus na vida deles. Podemos observar o exemplo até mesmo do apóstolo Pedro. A Bíblia nos conta que Pedro ele era pescador, porém Jesus ele tem um encontro com Pedro e ele olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de homens. Podemos também observar o próprio exemplo de Tiago e João. A Bíblia diz que eles estavam consertando redes no momento que o Senhor Jesus os chama. E a Bíblia ainda diz mais, diz que o próprio pai deles, Zebedeu, também consertava rede com eles. Estavam os três reunidos consertando redes. Jesus passa e os convida com um convite extraordinário para poder entrar no propósito de Deus para a vida deles. Podemos ver isso acontecer também na vida de Mateus. Cobrava impostos, mas Jesus o chamou e disse: deixa tudo e me segue. Podemos ver isso acontecer até mesmo na vida do próprio apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o Senhor tem um encontro com ele no caminho de Damasco. Ele cai por terra e neste momento o Senhor fala com ele, o Senhor o chama para o apostolado. Ou seja, até então Pedro ele achava que tinha nascido para a pesca. Até então Tiago e João achavam que tinha nascido para as redes. Até então Mateus achava que tinha nascido para os impostos. Até então Paulo achava que tinha nascido para perseguir, mas na verdade nada daquilo que eles estavam vivendo estavam de acordo com a vontade de Deus. Eles não haviam nascido para aquilo que eles pensavam, até mesmo para coisas que estão dando certo. Esse é o problema da maioria das pessoas que não conseguem entender o seu propósito, porque algo dá certo na vida delas, elas pensam: não, Deus está nesse negócio. Está dando certo porque Deus está participando desse propósito, está participando desse sonho, está participando dessa vontade que foi gerada dentro de mim. Mas quando vemos o pai de Tiago e João consertando redes, vemos os dois irmãos consertando redes, entendemos que era algo que estava dando certo. Entendemos que era algo que estava prosseguindo com sucesso. Porém, ainda assim não era o chamado de Deus para a vida deles. Ainda assim não era o propósito de Deus para a vida deles. Isso nos mostra que a chamada de Deus, que o propósito de Deus em nossas vidas vai bem além daquilo que está dando certo. Porque não basta dar certo. Tem que estar debaixo da vontade de Deus. Tem pessoas que estão em relacionamento, estão dizendo: esse relacionamento é de Deus. Por quê? Porque está dando certo. Esse namoro é de Deus. Porque está dando certo. Este emprego é de Deus. Por quê? Porque está dando certo. E às vezes não é isso que Deus tem preparado para a sua vida. Ou seja, às vezes a gente se embaraça com algo que pensa que é por estar dando certo e não é aquilo que Deus tem preparado. E se algo está dando certo, e se algo está se encaixando, e ainda assim não é o propósito de Deus, isso me faz entender algo poderoso, que qualquer sucesso sem obediência não é sucesso, é fracasso.
Ou seja, nós precisamos andar abaixo da vontade de Deus. Assim como Paulo. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco e a Bíblia diz que ele o quê? Ele caiu por terra. Ou seja, quando Deus tem um encontro conosco, as nossas vontades, o nosso ego, os nossos desejos precisam cair por terra. Você não vai descobrir qual o objetivo, qual é a sua chamada, qual é o seu propósito pelo tempo que você está no ministério, mas é pelo tempo de obediência que você presta a Deus, que vai revelar aquilo que Deus tem na tua vida. Aí você me pergunta, mas Lucas, e como é que eu vou fazer para atrair Deus até a mim? Se todas as vezes que esses apóstolos, esses discípulos tiveram um encontro com Deus, eles não foram de encontro com Jesus, foi Jesus que foi de encontro com eles. Como eu vou fazer para atrair Jesus até a minha vida? É simples. Se observarmos o exemplo de cada apóstolo, de cada discípulo, de cada um deles, vamos ver que quando o Senhor os chama, eles não resistem. Eles não tratam a chamada de Deus como proposta. Eu quero que vocês entendam algo. No momento que você trata a chamada de Deus como proposta, e eu abro parênteses para dizer, esse é o maior problema da minha geração. Estão tratando a chamada de Deus como proposta. Quando você recebe uma proposta, você pode dizer sim ou não para ela. Agora a chamada de Deus é diferente. Quando você recebe uma chamada de Deus, você não tem a opção de dizer não. Você pode até dizer não, mas você vai sofrer as consequências do não. Você vai sofrer as consequências de ter dito não para Deus. Você quer um exemplo disso? Jonas. A Bíblia vai nos contar a história de Jonas. Se observarmos a história de Jonas, o Senhor chama ele diz não para Deus. Ele entra no navio de Tarsis. Parece até que estava dando certo. Parece até que Deus tinha dado uma brecha para Jonas. Por quê? Porque Jonas queria ir para Tarsis. E quando ele vai em direção ao navio, que navio que estava lá? Navio para Tarsis. Ele entra no navio de Tarsis. Parece que está dando certo. Só que aí vem a tempestade no meio do caminho. E vem uma baleia. No momento que ele diz sim para o objetivo de Deus na vida dele. Para levar ele para o propósito de Deus. Então hoje em dia as pessoas elas tratam o propósito de Deus, a chamada de Deus, como propostas. E eu te dou um conselho, não trate a chamada de Deus, o propósito de Deus, como proposta. Não diga não para aquilo que Deus te chamou para fazer. Não diga não para aquilo que Deus colocou nas suas mãos como um ofício poderoso na obra do Senhor. O problema é que existem muitas pessoas limitadas pelas suas próprias vontades. É aquele tipo de pessoa que pode estar anos dentro do ministério, mas não descobre o seu propósito e não desenvolve o teu propósito. Por quê? Primeiro, não deixa o seu ego, as suas vontades caírem por terra. Segundo, porque quando Deus chama, trata a chamada como proposta. Então hoje, eu te convido, diga sim para Deus. Diga sim para aquilo que Deus te chamou, porque existe um propósito no teu nascimento. Você não é uma peça de quebra-cabeça sem encaixe. Você tem um encaixe perfeito nos planos de Deus. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que você seja edificado através dessa meditação. Eu espero que você seja edificado através dessa palavra. E que o propósito que Deus tem em tua vida venha ser desenvolvido abaixo da excelência dos planos de Deus.